Estamos aqui com mais um Pode Louvar Podcast e hoje o nosso convidado que voz! Estamos aqui com Rafael Dayúbio. Rafael, começa com uma palhinha com aquele cover com a Natália Braga. Vamos lá. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. É tudo por causa dele, Tudo né? por causa dele. É E isso aí, aí. Michael? É isso aí. Primeiro quero agradecer, né, por você ter vindo atender a gente. Amém. É uma honra, né, estar depois de tanto tempo que a gente não se vê, né? E aí o Senhor preparou esse momento. E para começar, já vamos falar dos projetos, né? Projetos que você está vivendo agora. Sei que você está na Todá, né? Sim. E aí o que tem de bom pra gente, que vem aí de novidade? A gente tá preparando bastante conteúdo. Eu tô com a Todá Networking, então a parte de YouTube, de canal, de vídeo, é tudo com ele. A gente tá preparando bastante conteúdo para abençoar a vida de vocês aí. E projeto de canção de single. Também tem projeto para esse ano. Até dezembro vai sair uma canção nova aí para abençoar nossa vida, no nome de Jesus. Glória. E Que pelo amor de bênção, Deus, né? Rafael Danúbio, tá vendo? Ele falou Dayúbio, não foi? Eu falei Dayúbio? É porque a minha comadre se chama Dayúbio. É Luísa Dayúbio. Eu falei Dayúbio? Falou. Dayúbio. E Luísa, tá vendo? No coração. Olha pra onde? Olha pra qual câmera? Qualquer uma. Que isso, rapaz? Qualquer outra Olha te pra pegando. gente. Rafael, eu gostaria de saber, já que o teu ministério, assim, eu sinto uma unção muito poderosa. Eu estava ouvindo seus louvores esses dias, até quando o Mike falou comigo, e eu gostaria de saber qual é a canção que você mais se identifica, que você mais gosta de cantar. O que eu mais gosto de cantar, até falei há pouco tempo, são duas canções. Olharei pro alto e liberta-me de mim. São canções que marcaram muito a minha vida desde o dia que eu ouvi pela primeira vez. E onde eu vou, tô cantando, tô ouvindo. Então canta um pedacinho de cada uma. Canto sim. Quando a minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti e confiarei no teu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então confiarei em ti e na promessa que fez a mim. Eu olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei um testemunho e contarei ao mundo que tu és o meu Deus. Muito lindo esse louvor, né? Deixa outra pra mais pra frente, né? Vamos deixar pra frente. De repente encerrar com ela. Mas vamos falar de ministério? Vamos ir. O que você tem a dizer sobre o seu ministério? Sobre o meu ministério, eu digo que o meu ministério é propósito de Deus para minha vida, mas é uma montanha-russa muito doida. Como ele começou, como ele está no momento e o que você tem almejado, né, para ele, além de ter um propósito firmado, né, por Deus, eu creio. Eu comecei com 5 anos de idade, comecei a cantar já com 5 anos de idade, e naquela época era cantor mirim, né? Rafael Danúbio, cantor mirim, fulano de tal. E eu tava cantando debaixo da minha janela, minha mãe ouviu. Aí falou, esse menino canta. Aí eu comecei a cantar na igreja e de lá pra cá eu não parei mais. Teve um tempo que eu estive afastado da casa do Senhor. Eu fiquei 1 ano e pouco, no máximo 2 anos, se não me engano. Quantos anos você tinha? Eu tinha 15 anos.
É sempre nessa idade, mais ou Sempre. menos, Não né? tinha nem idade pra isso, gente. Essa é a fase, né? Mas foi um processo que eu passei e eu pude ter um direcionamento de Deus a partir desse momento, que toda a minha casa se afastou da presença do Senhor. Num dia só, toda a minha casa foi. Sempre tive meu pai e minha mãe como minha referência espiritual. Minha mãe é aquela crente doida que se você falar, nossa, eu adoro pizza. Minha mãe, você adora só Jesus. É nesse nível minha mãe. Então, quando eu vi a minha referência, o meu espelho de mulher de Deus, de direcionamento no caminho certo, se desviando, então ali foi meu pai, foi minha mãe, foi minha irmã, todo mundo no mesmo dia. E o Senhor me deu uma direção a partir daí. Teve um tempo que eu falei, não dá mais para ficar afastado, e eu voltei para Jesus. Mas aí o meu processo começou porque minha família continuou afastada. Comecei a fazer propósito, buscando, orando, e fiquei assim por 3 anos, sozinho na minha casa. Minha casa virou de cabeça para baixo de uma forma absurda, no qual eu saía para cantar, saía para ministrar, e minha mãe e meu pai ficaram em contra até, entendeu? Aí eu ficava olhando, ficava observando, gente, eram pessoas que eu tinha como referência, que eu tenho como referência, hoje está assim, mas eu não desisti de buscar, não desisti de clamar, e o Senhor foi montando para mim um caminho que Ele queria que eu traçasse para que eu pudesse recuperar minha família toda, e assim foi feito. Fui buscando, não desisti, fazendo um propósito, e hoje a minha família, eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. E você falou, né, que foi todo mundo de uma vez só. E tem algum motivo? Teve algum motivo específico que você se lembra, se recorda? Tu acredita que eu não lembro? Não teve... que eu lembro, assim, por pouco e pelo que eu ouço, não teve um motivo que ocasionou a saída deles. Eu acho que foi mais cansaço. Fadiga, né? A luta, porque nem todo mundo está preparado para certo tipo de luta, né? E dependendo do nível que você tá psicologicamente, espiritualmente, você não suporta. E aí é o segredo do evangelho, não é quem mais faz, é quem mais suporta, né? É verdade. E É resistência, né? resistência. E por um tempo a minha casa não suportou, entendeu? E fraquejou nisso. Aí minha casa toda se afastou, num dia só. Isso aí é uma coisa que, assim, quando eu ouço, né, eu olho muito para minha história, né? Minha história também, tem hora a gente conversa, né, Michael? E eu falo, meu Deus, eu tô no meu quarto até quase amanhecendo e tendo que acordar daqui a pouco para poder trabalhar, né? E eu vejo, assim, uma busca grande, eu buscando ali por gente que nem sabe que eu tô buscando por elas, enquanto eu tô no meio do deserto. Enquanto a minha vida tá confronto atrás de confronto. E eu tava esses dias, né, para resolver uma situação que deixaram aberta para mim, assim, de última hora, e até de trabalho mesmo, e a minha esposa falou, nossa, é feriado, como é que tu vai resolver isso? Tem que resolver isso hoje, tô preocupada contigo, e eu na rua. Eu falei, não se preocupa não, Deus tá no controle, só ora. E aí Deus falou comigo, Mateus 6,33, até fiz um rios agora, nem lancei ainda, que é uma palavra, né, muito famosa que diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aí eu falei, eu vou buscar Deus, não tenho o que fazer, é Ele que vai prover, é Ele que vai abrir a porta, é Ele que vai resolver, Sim. porque eu não tenho como resolver nesse tempo e no feriado. Sim. E de repente, eu tinha que estar no culto 7 horas. E eu tô de frente pro computador, já tinha resolvido a metade. Aí a outra metade eu tava ali e eu tinha que resolver até 6h30, porque ia acabar o horário. Entendeu? E não ia ter como resolver mais. Sim. Quando foi 6h15, pum! Aprovado, bateu. Eu falei, glória a Deus. Aí eu fui tomar banho, louvando a Deus. E falei, eu simplesmente entreguei na mão de Deus, fiz a minha parte, mas assim, não tinha como resolver. Aí minha esposa falou, o que foi? Que grito é esse? Eu falei, Deus é fiel. Então assim, eu busquei a Ele e não tinha saída. A saída era Ele. Eu digo Somente que essa canção Olhar pro Alto, da Midian Lima, ela tem um significado importante demais pra mim, porque de 3 anos pra cá, Deus tem mostrado pra mim, eu quero que você seja dependente de mim. Quero que você entregue nas minhas mãos. Tem uma missionária, amiga minha, que eu chamo até de mãezona, missionária Marileide. Ela fez um projeto, Culto da Entrega. Inclusive, esse culto é um projeto incrível, que abrange evangelismo, jovens. Sim. E esse título foi um título que no início me deu medo. E a minha vida de 3 anos pra cá,
tem sido... Parece que Deus está me pedindo algo. Que eu tenho que entregar coisas. Aí a gente olha para a esquerda, olha para a direita, olha para a volta. Tem horas que o contato não adianta mais. O telefonema você liga, não vão te atender. A porta que você tem certeza que vai abrir para você não vai se abrir. Não adianta o contato que a gente tem na Terra. Só nos resta olhar para o alto e confiar em Deus. E eu tava começando a dar jeitinho. Porque é aquilo, né? A gente é homem, a gente tem aquilo de prover, de fazer, de ter o controle na mão, né? E quando você vê que você já tá perdendo o controle de tudo, já não tem mais o que fazer, já não tem mais para onde recorrer, você quer usar suas forças. Enquanto o céu tá fechando tudo para você parar, respirar, entender que é do alto que vem o teu socorro. Então comecei a entender, depois de muita pancada, que o Senhor tava mandando eu pausar, respirar e olhar para o alto, que é de lá que vem o meu socorro. Não é do homem, não é do contato que eu tenho, dos seguidores que eu tenho, não, porque isso daí não adianta de nada se não tiver Deus com a gente. Mas o céu estava gritando para mim, para um pouco, respira e volte a me priorizar, volte a olhar para o alto, que é daqui que você vai conseguir o que você pprecisa. E eu não estava entendendo, falei, as portas se fechando, e eu desesperado, ele sabe um pouquinho, desesperado, e foi tudo acontecendo de uma atrás da outra, e eu desbaratinado, enquanto o céu estava assim, eu só estou esperando tu olhar para mim e entregar tudo na minha mão. É desse jeito, né? E, Rafael, dentro desse cenário que você tem vivido, dentro dessa conturbação, dessa mudança, né? Porque é uma mudança. Às vezes a gente quer uma coisa e Deus quer outra, e Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. Você tem vivido experiências ímpares dentro desse cenário? Ah, tem. Esse período que eu estou vivendo tem sido um período de aprendizado, literalmente, de experiência com Deus. Sim. Foi o que eu falei. Tem pessoas que são provadas em determinadas áreas da vida. Eu fui em uma área que eu creio que afeta grande parte da pessoal, que é a parte financeira. E essa área me desbaratinou de uma forma... Sabe quando você fica a ponto de enlouquecer? Não tem? Terrível. Outro dia sobre essa parte financeira que mexe, mas eu não sabia que mexia tanto, que fosse me abalar tanto. E foi a parte que mais me abalou. Foi a parte que mexeu com a minha família, mexeu com o meu ministério, mexeu com o meu psicológico, e eu fui ficando desbaratinado. Porque aquilo que eu tinha como certeza, foi o que a gente estava falando no início. Eu tinha como certeza, um exemplo, por mês eu tenho X. Mas Deus, eu digo que foi Deus que me colocou nesse vale. Ele fechou todas as portas. E eu olhava para um lado e falava, não é possível. E não adianta, as coisas vão chegando, os compromissos que você arcou tem que ser cumpridos. Sim. E eles não querem saber do teu contratempo, do imprevisto. E nem tão pouco você chegar para ele, irmão, Deus me colocou no vale. Ele vai olhar, Deus te colocou no vale. Se vira nesse vale. Aqui pra te cobrar. O que eu tenho com isso? Se vira nesse vale, né? Então eu digo que foi Deus que permitiu que isso acontecesse. Teve um tempo que eu tava tão demais que eu só olhava os meus amigos, mano, eu preciso, tem. E eu fiquei nessa, eu entrei numa depressão, eu emagreci, eu fazia minha família chorar porque, tipo assim, eles sempre me viram tão pra cima, tão animado, e me viram passando por isso, só queria ficar no quarto, eu parei de cantar, eu não queria mais saber de nada, eu fui me desfazendo das minhas coisas, e minha família olhando assim, então foi uma crise que a gente passou lá em casa terrível. E eu pude entender muito e aprender muito com Deus nesse momento. Isso aí é muito... Deus, ele trabalha mais ainda, sem que a gente perceba, né, nas nossas dores. Nesses momentos que a gente está no vale ali, ele está trabalhando de uma forma na nossa vida que a gente não está enxergando. A gente acha que foi esquecido por ele, né? Mas é o momento que ele mais trabalha. E quando a gente reconhece que ele nos colocou ali e que ele está no controle de tudo, aí a gente começa a clamar, começa a adorar e as coisas começam a se abrir, né? A gente estava falando um dia desse também, de madrugada, que a gente conversa muito, né? Depois de fazer tudo, né? O trabalho dele, eu com o meu, aí quando eu chego da igreja, ele está chegando da óleo. Aí a gente conversa ali e tal, pelo WhatsApp, e eu falei para ele, eu tô indo aqui voltar pro meu devocional. Aí ele mandou uma canção, né? Tu louvou uma canção e falou assim, você até no meio do vale, você não para de adorar, não para de buscar. É isso mesmo. Agora eu me lembrei. E aí, cara, é nesse momento que Deus olha e fala, eu preciso intervir. Eu tô vendo que você não tá nem aí
pro problema, você está mesmo assim com os olhos voltados para mim. E é esse momento que você está se encontrando ali, né? Porque Deus, eu creio que Ele estava falando contigo, Rafael, você tem me adorado, né? Porque você faz adorações a Deus ali quando você está louvando. E eu fechei as portas. Você vai continuar me adorando? Eu quero saber de você. Ou você vai entrar nessa depressão e vai deixar de me adorar porque eu fechei as portas. Né? A gente diz que Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome dele, né? Assim Jó vai dizer. Então, eu creio que você só saiu desse vale quando você resolveu adorar, né? Sim. E foi muito complicado, gente. Muito complicado mesmo. Porque foi o que eu falei. Eu sempre fui muito presente nas redes sociais, muito animado, em casa, na rua. Sabe aquele amigo que a galera espera chegar pra contar piada? Quem te conhece sabe Nem disso. aquelas piadas sem graça. Então, eu sou esses aqui. Eu gosto dessas piadas sem graça pra gente rir. E eu fui perdendo isso. Eu fui um jovem que sempre tive de tudo. Eu sempre tive uma vida financeira. Eu não posso falar assim, lá em casa a gente tinha uma condição muito boa. Não. Mas para um rapaz solteiro que tinha uma barbearia, além da barbearia, eu ganhava ofertas de igreja e era só eu vivia muito bem. Tipo assim, abrir o guarda-roupa, ter 5 blusões lá com etiqueta que eu nem ligava. Tênis, eu já chegava lá, eu dava tênis, dava roupa porque não me fazia falta alguma. Eu ganhava para comprar roupa, não tinha compromisso nenhum. E quando eu me vi perdendo tudo isso, essa parte financeira mexeu muito comigo. Quando eu parei, observei, falei, olha o que eu era e o que eu tô me tornando. Aí foi minando dentro de mim. Porque não adianta, a gente gosta de viver Sim, bem. com certeza. A gente gosta de andar com uma boa roupa, de andar com um bom relógio, de andar com um bom tênis. E quando eu me vi num estado, tipo assim, de só pedir, eu fui entrando numa depressão. Mas só que eu sempre fui um cara tão, como é que eu posso dizer, tão pra cima, que até nesse momento que eu tava angustiado nessa depressão, eu não deixava os meus amigos saberem. Realmente. Entendeu? Eu falava com eles, pedia, mano, eu tô desesperado, eu preciso, tal, não tem, tá ok. Depois eu vinha com uma piada, eu falei, vamos lanchar, vamos conversar, tal, pra quê? Pra quebrar, né? Pra quebrar e não deixar que isso enraizasse em mim. Porque eu sou muito intenso, quando eu tô alegre, eu ando com os dentes, os risos daqui e aqui. Mas quando eu tô mal de verdade. Eu sei que se eu der liberdade pra esse mal entrar, já era. Então eu tava sempre assim, então muitos amigos meus não sabiam. Entendeu? Não sabia o que eu tava passando. Aí falava, nossa, Rafael, você tá pedindo. Nossa, Rafael... Mas não era isso, entendeu? Eu tava passando por um processo terrível. Que eu tentava sair, minha família tentava me ajudar, mas eu não conseguia de jeito nenhum. Isso aconteceu assim, de repente? Foi como? Você lembra? Começou a acontecer do ano passado pra cá. Eu perdi meu pai e se agravou. Entendeu? Eu sempre tive meu pai como minha referência. Meu pai era um cara que deixava todo mundo descansado de tudo. Exemplo, se a gente fosse para algum lugar, para casa de alguém ou viajar, ninguém precisava esquentar a cabeça. Porque meu pai era o Severino, faz tudo. Resolvia tudo. Meu pai meu pai era eletricista, então meu pai mexia muito com essa parte de obra. Mas só que meu pai conseguia mexer tudo. Tudo, Pai, meu dedo tá doendo. Meu pai, vem cá, ajeitava. Pai, o fio pegou fogo. Meu pai ia lá, ajeitava. Pai, precisa acender churrasqueira. Meu pai ia lá, fazia. Então, quando eu perdi meu pai, não mexeu com a gente só nessa parte financeira que meu pai provia. Sim. Mas mexeu com tudo. Com a minha estrutura, casa toda. né? Minha mãe e meu pai é de fato uma carne só. Um vazio, né? Um vazio terrível. Vai fazer ainda o ano que ele faleceu. Então, a gente ainda sente muito a ausência dele, sabe? Minha mãe e meu pai, eles de fato são uma carne só. Então, tirou o chão da minha mãe. Mexeu com a estrutura da casa. E você vê a sua mãe assim, né? Acaba que agrava mais também, porque já tem a sua dor, né? Sim. Aí acaba você vendo a dor da sua mãe, a sua dor potencializa, né? Aí minha dor potencializa e piorou por quê? Porque eu perdi meu pai, perdi meu chão. Minha mãe perdeu o marido dela, que viveu a vida toda com ela. Eles têm uma história incrível, que eu acho linda a história deles. E eu jogaram nos meus peitos, não é que eles jogaram não, mas foi depositado em mim uma responsabilidade que eu não tinha. E uma responsabilidade muito grande, no qual eu demorei pra caramba pra administrar isso. Ainda é difícil pra mim. Ser o provedor, ser o que tá de frente. Seu cabeça, né? Entendeu? Eu ainda tenho essa dificuldade. Minha irmã me ajuda demais. Minha família, minha tia, meus tios, né? Minha avó, foram peças fundamentais para que eu não viesse enlouquecer nesse período.
abençoando lá em casa, ajudando a gente de todas as formas mesmo. Então, foi esse período aí que Deus resolveu, tipo assim... Te moldar. Vou terminar de fazer o que eu tenho que fazer com você. Taca no fogo de novo, pisa nele de novo. Né? Quantos anos você tem hoje? 27. 27 anos. Você é jovem, né? E foi depositado agora uma responsabilidade de você ver seu pai como ele era, né? Intenso em fazer tudo, né? Resolver tudo. Aí eu acredito que não só bateu essa responsabilidade, como bateu também aquela imaginação, meu Deus, como que eu serei igual ao meu pai, né? Sim. Não bateu isso? Pô, Sim. não tem como fazer tudo que ele fazia. E aí bateu meio que um desespero, né? Você meio que se colocou dentro de uma bolha. Sim. E falou, meu Deus, e agora? E também porque meu pai, eu não digo assim, meu pai, como todo mundo diz, né? Meu pai é meu herói, meu pai é o cara, só por dizer. Não, porque de fato meu pai era um cara muito querido. Não tinha um que não falasse, não gosto do Danúbio. Meu pai era um cara muito pra frente, meu pai ajudava muita gente. Então eu assumi a responsabilidade dele, de uma certa forma, estar substituindo ele, é muito difícil. Muito difícil mesmo, entendeu? E como foi que você se viu saindo disso? Assim, um pouco se libertando, né, dessa prisão. Dessa prisão, dessa responsabilidade? É. Eu ainda não me vi saindo disso. Não? Não. Ainda tá indo um pouco enclausurado. Ainda tô um pouco enclausurado. É engraçado que o cenário que você tá vivendo é semelhante a uma música que Deus te deu, né? Sim. Tem pessoa, eu tava conversando, foi o quê? Há 2 dias conversando com um amigo meu. Eu falei, tem pessoas que vivem para poder escrever. E tem pessoas que escrevem para poder viver. Hoje eu entendo as canções que eu escrevi. Porque eu não vivi para escrever. Entendeu? Eu escrevi e mal sabia que eu viveria elas mais à frente. Eu lembrei um pedaço da música, tá quebrado, mas ainda é meu, né? Vai doer, mas eu vou tratar. Machucar, mas vou vir fazer. O engraçado, né, que Deus ele tem as suas formas de trabalhar, né? Tem. Muitas das vezes a gente escreve aquilo que viveu, né? E às vezes Deus faz a gente escrever aquilo que ele tem pra gente viver. E foi isso que aconteceu com você, né? Tem gente que não acredita, mas eu acredito muito nos mistérios de Deus. Teve uma vez que eu estava num culto, e pense no auge da minha vida. Conhecidão na internet, os vídeos bombando, saindo pra caramba, tal, cheio de roupa, tal. Muito bem. E eu estava num culto e me entregaram uma revelação. E falaram, Deus vai fazer isso na tua vida, tal. Aí a gente, recebe a mão, levanta a mão, recebe, né? E ele falou, mas vem aqui na frente, porque eu tô vendo sobre a sua cabeça uma faixa escrita: dor e sofrimento até que isso aconteça. Meu Deus. Aí na mesma hora, gente... As mãos baixaram. Ele falou, vai acontecer tudo isso, mas tá escrito na tua testa: dor e sofrimento. Então, todo o período de dor que eu passei na minha vida, de um tempo pra cá, Deus me faz lembrar. Eu falei que faria na tua vida, mas eu também falei que você passaria pela dor e pelo sofrimento. Então, hoje eu entendo isso. Tem uma... Eu tava conversando com Deus, né? Uma madrugada dessa. E Deus falou assim: eu te chamei para participar da minha glória, mas primeiro você vai precisar participar da minha cruz. Forte, né? E aí eu passei a madrugada inteira refletindo nisso. E Deus foi falando comigo: só participa da glória quem participar da cruz. Forte demais. Carrega a tua cruz. E quanto mais pesada ela se tornar, maior é a glória que eu tô te dando. É isso aí. A Camila Barros fala uma frase que eu guardei. Deus tem recompensa para quem decide permanecer quando tiveram todos os motivos para largar tudo e ir embora. Então Deus tem essa recompensa pra gente. É assim, e quando essa revelação que você falou que você recebeu, eu senti muita verdade, muito Deus, porque a pessoa entregou ela por completo. Sim. Entendeu? Sim. E pode ter certeza, irmão, que a sua vida, ela teve um divisor de águas com esse quarto escuro que você viveu. Sim. E dali, Deus estava moldando muita coisa, porque com certeza Ele quer você em lugares grandes, lugares altos, e é necessário passar por esse momento de dor, de luto. Sim, e desde o dia que quando meu pai começou a adoecer, e eu fui postando, pedindo oração pro povo, e muita gente me procurou no direct pra falar: ora também pela minha mãe, ora também pelo meu tio, que tá com isso, que tá com aquilo, e a galera foi se abrindo.
Foi falando. E eu fui aconselhando, fui dando um conselho, orando por áudio. O cenário que você tava cantando vivendo, louvor, e com o cenário que eu tava vivendo. Aí a minha tia foi e falou assim, a minha tia, aproveita, cara. Aproveita e deixa Deus te usar nesse período aí. E meu pai tava doente. E foi piorando. Imagina, quando meu pai ficou doente, foi o que eu falei. Meu pai sempre foi um cara muito forte, muito pra frente, muito animado. O meu pai adoeceu, não combinava com ele. A gente sabe que doença não é pra dar em poste. Mas sabe quando você olha pra pessoa e fala, não combina, sabe? Doença não combina contigo. Você é muito animado, muito pra frente. E meu pai sentia isso. Meu pai sabia que não combinava com ele. Isso foi se agravando o que meu pai foi vendo, se olhando no espelho. Meu pai emagreceu demais, e ele não fazia aquilo que ele podia fazer, que era ser o provedor, ser o frente, fazer, meter Foi a mão. debilitando, né? Ele foi ficando tão debilitado que ele foi se analisando, vendo que não podia fazer, vendo que não podia ter força nem para andar. Chegou um período da doença do meu pai que meu pai teve água na pleura. E foi se agravando, ele teve isite, que é a barriga d'água. E depois ele foi enchendo o corpo todo, foi dando várias complicações. Meu pai, ele comia. Meu pai, ele almoçava, ele tinha que ficar mais ou menos 1 hora e pouco em pé, porque ele não aguentava sentar. Caramba. Meu pai ficou 8 ou 9 meses dormindo no sofá, ele não podia dormir deitado. Então, meu pai se via nesse estado, ele é um cara tão cheio de saúde, foi agravando isso nele, entendeu? E as pessoas foram mandando mensagem pra mim, eu ia postando, não ia expondo tanto meu pai, mas ia falando, gente, ora pelo meu pai e tal. Hoje o dia não foi tão legal. E as pessoas, ao invés de comentar que tava orando, as pessoas, eu quero te pedir também oração pela minha tia. Meu sobrinho foi internado. Eu fui entendendo o que Deus queria nesse propósito, com a minha casa inteira, entendeu? Porque o tempo todo ia alguém lá em casa, minha mãe é uma mulher de oração, alguém lá pra minha mãe orar. Minha mãe quebrada, mas minha mãe orava, minha mãe ia na casa de fulano orar. Então eu entendi que Deus estava usando esse cenário para nos fazer entender que ele queria também usar a gente pro povo, entendeu? E assim, você fala que estava quebrado, né? E Deus estava querendo usar vocês. Eu me vejo muito assim nesse cenário, né? E Deus, ele quando a gente reconhece que mesmo quebrado, né? É quando a gente fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Mesmo quebrado, a gente está buscando, a gente está fazendo aquilo que o Senhor deseja, né? Aquilo que o Senhor manda. E assim, a gente jamais vai ficar desamparado. Sim. Ele vai sempre olhar para a gente diferente, porque é muito fácil a gente fazer a obra quando está tudo bem, né? Mas quando as coisas começam a desandar, ainda mais quando se trata de coisas que não tem como a gente reverter com dinheiro, com nada, é saúde, né? E quando é com quem a gente ama, né? Porque às vezes a gente está sentindo uma dor, a gente está com uma doença, mas é com a gente consegue... é comigo, então eu vou entregar para Deus. Sim. Agora, quando você quer ajudar alguém, mas você não pode ajudar, além daquilo que você já está fazendo. Sim. De pedir a Deus, de orar e de fazer o básico, né? Ou seja, é a vontade de Deus. Então a gente sente uma dor diferente, né? Sim. Uma sensação de impotência, não é isso? Sim, é uma sensação horrível, porque nesse cenário todo, eu recebi de uma forma tão inesperada, que eu não queria encarar essa verdade. Eu não queria encarar que era meu pai que estava ali naquele estado doente. Eu não queria encarar que meu pai estava morrendo. Entendeu? Porque a cada dia que a gente ia para o hospital visitar meu pai, era uma coisa que piorava. Quando meu pai sempre dizia, eu não quero ser entubado, não me deixa ser entubado, senão eu vou morrer. Quando meu pai foi entubado, a gente lembrou do que ele falou. Então eu não queria encarar aquilo. Minha vontade não era ir visitá-lo. Não porque eu não o amava, ou não queria estar, mas eu não queria ver ele naquele estado. Entendeu? Não conseguia bater aquilo na minha mente. Não, meu pai tá ali e tal. Aquilo me fazia muito mal. E eu tive que enfrentar, né? Minha casa teve que enfrentar. Minha irmã foi forte demais. Minha mãe foi forte demais. Eu digo que elas foram essenciais. Elas arrumavam barraca. Arrumava o barraco no hospital. Sabe como é que é, né? Hospital público e pobre. Sempre vai ter alguma treta. Não adianta. Porque lá na minha família não foi diferente. Então teve assim. Muito disso. Eu vinha pra apaziguar. Eu vinha só pra apaziguar. Pelo amor de Deus, gente, segura ela. Pega lá. Senão minha família é terrível. E aconteceu isso tudo, entendeu? Tudo muito de repente. Até que meu pai faleceu. E foi aquele... Eu tava no shopping Madureira quando meu pai faleceu. Foi aniversário da minha irmã. Eu falo minha irmã porque é uma amiga. Da minha irmã, Stephanie. Tava no shopping Madureira, ia comprar uma camisa pro meu pai. Só que eu tava... 6 horas da manhã eu mandei mensagem para umas amigas minhas que estavam de plantão no CTI, que meu pai tava hospitalizado.
Aí, e elas nada de me responder. Nada de me responder. Eu falei, e aí, como é que tá meu pai? Eu tenho uma preocupação estranha, fora do normal, embora da nossa preocupação, que já era normal ter com ele. E nada de me responder. Até que ela mandou uma mensagem pra mim e apagou. Aquilo me preocupou. Aí eu fiquei naquela e tal. A gente começou a rodar, eu fui ficando tão desbaratinado que eu não peguei nenhum presente do meu pai, que eu ia levar. Tava eu, a gente ia encontrar essa minha irmã Stephanie, só que ela não foi, que era aniversário dela, ficou meu irmão Wagner. E ele tava lá, até que recebi uma ligação da minha irmã. Falei, minha irmã é raro me ligar. Na hora que eu vi a ligação, o nome dela, assim, sabe quando dá aquela secura na boca que tu fica assim? Aquele gelado na espinha que tu fala. Na hora, eu desliguei, eu abri a mensagem e falei, eu não quero ver. Aí eu mostrei pra ele. Aí, só que meu pai morreu na quinta-feira. Na terça-feira eu ministrei. E aí foi aquela canção, adorar é o que sei. E eu comecei a ministrar pra igreja, falar, independente do que for, tem que adorar. Sabe aquilo que a gente, quando tá ministrando, a gente se vê um leão na nossa frente, a gente quer estraçalhar? E eu falando, na alegria ou na dor, eu vou te adorar, batendo no peito, o espírito do He-Man, eu tenho a força, aquilo lá. No momento da ministração a gente faz. Quando eu recebi a notícia, eu li que meu pai tinha falecido, o Senhor falou, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, você não disse que me adoraria na alegria ou na dor? Eu fiz um propósito com Deus. Falei, Deus, eu estou aqui na porta do shopping. Eu não vou te reclamar, não vou murmurar, eu vou te adorando daqui até encontrar o meu pai lá, até ver o corpo do meu pai. E eu fui cantando aquele refrão, a ele a glória, a ele a glória. Eu fui liberando pro céu palavras de elogio, Deus, tu é lindo, tu é maravilhoso, tu és bendito. E meu irmão que estava do meu lado, eu digo meu irmão que é um amigo muito próximo. E foi um amigo incrível nesse momento, sabe? Ele queria fazer algo por mim, mas não sabia o que fazer. Ele me via só adorando o nome do Senhor Jesus. E tipo assim, ele fala, não sei se abraça, não sei se pega na mão dele, não sei se fala pra ele ficar calmo, não sei o que fala. Eu sabia que ele tava nessa aflição. E o Senhor ministrando no meu coração, ele vai continuar me adorando, eu cantando esse refrão até chegar no hospital. Aí eu vi lá meu pai morto, foi aquela cena, teve o enterro e tal. Não demorou muito, o Senhor colocou a gente mais um vale na minha casa, que foi minha irmã que adoeceu. Não. Minha irmã ficou muito mal, ficou 24 dias internada. Você viu, né? Uhum. Há pouco tempo, tem o quê? Mas então, acho que um pouco mês... mais de 2 semanas que ela teve alta. Pouco mais de 2 semanas que ela teve alta. Minha irmã quase faleceu. Deu infecção generalizada, ela começou a botar sangue pelo nariz, pela boca, pelas partes íntimas, pedra na vesícula, pedra nos rins. Nossa. A plaqueta dela tinha que estar em 200, que era o mínimo. Dela estava em 16. Cara. E nesse período, minha mãe, automático, lembrar do período que a gente passou com meu pai no hospital. E a minha casa ficou com muito medo. Eu confesso pra você que eu fiquei com muito medo. Eu falei, eu acabei de perder meu pai. A minha irmã também, a vida da minha mãe. Se eu perder meu irmão, o que vai ser da minha mãe? Entendeu? E se eu perder da minha mãe, o que vai ser de mim? Eu fiquei naquela, e nesse período da minha irmã muito mal no hospital, a irmã da minha mãe, que é como se fosse... É uma tia muito querida pela minha irmã também. Como se fosse uma segunda mãe. Nesse período, minha tia passou mal, foi pro hospital, morreu dentro do carro. Meu Deus. E eu indo visitar a minha irmã. Como é que conta pra minha mãe e pra minha irmã? Meu Deus. Então foi uma coisa atrás da outra, entendeu? A gente enterrou minha tia num domingo e a gente teve que ir já correndo pra Sala Vermelha ver como minha irmã tava. Meu Deus. Aí eu cheguei, minha irmã naquele caos, já aplicaram a injeção errada da minha irmã, aquilo tudo. E eu falei, Zé, o que o senhor tem pra minha casa viver no meio dessa tempestade toda? E eu sou sempre falando sobre o Vale dos Ossos Secos. Eu abri uma canção, tava lá Georgette Rocha. Então profetiza! Aí a Maria Marçal com a canção dela sobre Ezequiel, profetiza. Aí eu abri a Gabriela Lopes pregando sobre Ezequiel, na minha igreja pregando sobre Ezequiel. Eu falei, assim, eu sei que o Senhor me colocou nesse vale. Não tem pra onde correr. A minha casa o Senhor colocou nesse vale para a gente profetizar e entender e aprender alguma coisa nisso. Então minha casa entendeu. Não é pra gente reclamar. Pra profetizar. Pra profetizar. E assim a gente fez. Engraçado, né? Você falou do início, né, do seu ministério, aos 5 anos. Aí você falou do tempo que você saiu, né? E agora do momento, né, recente que você enfrentou e que você ainda está procurando se restabelecer, né? E o que você acha que Deus tem preparado para você? O que Deus tem preparado para mim é muito grande. Sabe quando é grande no qual sai da nossa lógica? Eu não tenho não digo nem que tenho certeza, tenho convicção, que é mais que certeza. Que é algo surpreendente. De que Deus né? tem algo muito poderoso para fazer, não só na minha vida, mas na minha casa toda. Por tudo que a gente passou.
Deus honra, né? Deus honra. Ele exige, mas ele honra. Sim. Uma vez, eu ouvi o Senhor Jesus falando no meu ouvido, né? Ele falou assim, eu escutei uma pessoa falando sobre, querendo desdenhar do reino do Senhor, né? Sim. Aí eu falei assim, Deus, por que essas pessoas vivem bem? Se fazem tanta maldade, falam tanta besteira. Jesus falou para mim, eu não cobro nada daqueles que não me seguem, mas aqueles que decidiram me seguir, desses eu cobro tudo. Sim. Então, assim, quando a gente resolve seguir a Deus, quando a gente resolve acompanhar Jesus, a gente vai ser exigido. E muito. Porque ele não vai dar para um discípulo aquilo que vem fácil, aquilo que o mundo oferece. Mas primeiro ele vai preparar o discípulo, ele vai tratar, e todo tratamento gera dor, né? Toda cura, quando você precisa ser curado de alguma coisa, de algum machucado, tem que meter o dedo na ferida, tem que tocar. Sim. E quando toca na ferida, machuca, dói. Então, assim, a gente precisa ser tratado, a gente precisa ser realmente discipulado por ele. E o mestre, ele vai fazer com que a gente venha a ser discipulado com excelência, para que a gente possa dar bom testemunho. Sim, eu tenho muito isso na mente, de que Deus não faz exceção para salvação, mas para certo tipo de cura Deus tem seus escolhidos. Exatamente. Então eu tava conversando, eu fui no monte essa semana, e tava conversando com um amigo meu sobre isso, sobre esse período todo. Eu não tinha nem recebido o convite para estar aqui. Sobre esse período todo, eu falei, mano, que a gente não entende, porque tem horas que a luta vem e a gente fala, Deus, não é normal essa luta, não. Pô, parece que o senhor... é complicado, tem horas que a gente para e pergunta pra Deus, que tanta luta é essa? Nem Rock Balboa luta tanto que eu tô lutando. Parece que não vai ter fim, não né? Não vai ter fim. E o Senhor me fez lembrar disso. Eu falei, não, porque cada pessoa tem algo específico. Se a gente parar pra observar, eu já reclamei muito com Deus. Eu falo, Deus, tem pessoas que vivem uma vida tão errada, mas continuam fazendo as coisas da tua casa. Vivem uma vida tão errada e o Senhor parece que não move um dedo para intervir. A gente se pensar, ou se sair, pisar um pouco fora da faixa, ou o Senhor bota logo alguém no leito, quebra logo o nosso braço, fecha logo as portas. Desse jeito. Eu falo, não. Às vezes nem precisa pisar fora. Só pensar, o Senhor já levanta alguém, assim diz o Senhor. Entendeu? Eu falo, caraca, não dá nem pra pensar, gente, é complicado. A gente fica naquela, se a gente não tiver confiança em quem nos chamou e o propósito que a gente tem, né, a gente não fica firme, não. A gente vai questionar. Eu entendo, eu pude entender isso. Eu falei, não, o Senhor me escolheu, o Senhor me deu um ministério, o Senhor me deu pessoas para cuidar, o Senhor me deu amigos para eu aprender e ensiná-los de alguma forma. Então não é normal eu passar o que todo mundo passa. É complicado. Entendeu? Às vezes eu vejo alguém no vento, quando eu penso em olhar, eu já tomei-lhe um furacão que, meu irmão, eu não consigo nem ficar de pé para observar. Eu falei, já fui tomado. E nesse período, não sei se acontece com vocês, mas eu tenho vergonha. Não sei se acontece com vocês. Mas tem período que a gente passa por tanta prova, por tanta coisa, que a gente fica com vergonha de conversar. Já viu? E como é que tá, gente? A gente tá passando por um negócio aqui. Igual eu. Tanto vale, né? Igual essa crise financeira terrível que eu passei. E eu contava pros meus amigos. Aí depois, meu pai faleceu. Aí depois na próxima conversa, minha irmã ficou doente. Aí depois, minha tia faleceu. A gente fica com vergonha, tipo, a gente vai falar que só derrota, pra contar só derrota, gente. Que prova é essa? Entendeu? Aproveitando esse gancho, Rafael, teve um prodígio de Deus na sua casa, né? Houve cura na parte da sua mãe, né? Houve, Deus me fez lembrar isso, então... Minha casa é celeiro de milagre. Não é só derrota, né? Tem maravilhas de Deus também. E ainda que Deus tenha levado meu pai, foi um milagre também. Tem gente que pensa que milagre é só a cura. Não, sim, mas o Senhor salvou meu pai. Então já foi um milagre, já foi uma promessa que se concretizou. Entendeu? Meu pai tá melhor que a gente fica conversando, eu e minha tia fica brincando, fala que chega a dar inveja do meu pai, que meu pai passou a perna em geral, já tá lá na frente, já no céu, e a gente alcançou, tá aqui, lutando, né? Ainda. Eu tenho uma forma de enxergar a morte para aqueles que servem a Cristo, né? Totalmente diferente. Sim. Meu ministério, ele é tipo o ministério de Elias, cheio de altos e baixos. Sim. Entendeu? E por diversas vezes eu peço a Deus a morte.
Tem hora que eu falo, Senhor, eu não quero mais esse mundo pra mim, eu já não tô mais nele. Entendeu? E o Michael colocou um post sobre pedido de oração, né? Sim. Essa semana que passou. E essa aqui tá mais gelada. Com gás. Essa é com gás. E assim, nesse post, muita gente foi colocando mensagens ali, pedindo oração, botando os nomes. E algumas pessoas me chamaram no privado. E 3 pessoas estavam falando que estava quase se matando, cometendo suicídio. Uhum. E 2 foram no dia das crianças. Eu tava com meu filho no shopping. Aí eu abri no direct e aí uma moça pedindo oração e falando que não estava mais aguentando. Pedindo oração para ela e pro filho. E falou, eu tô quase tirando a minha vida, eu não tô suportando. E em seguida foi um rapaz, um jovem, 20 e poucos anos, aí ele botou também a mesma coisa, eu tô quase tirando a minha vida. E na hora Deus falou comigo, fala para ele que os meus escolhidos vão viver assim como Elias viveu, cheio de altos e baixos. Só que Elias, eu intervi, fiz chover através de Elias, matei mais de 300 soldados, e logo após ele ser usado para matar mais de 300 soldados, ele pediu a morte. Um dia ele foi ao ápice da glória, e no outro ele pediu a morte. Então, assim, a vida de um profeta, a vida de um escolhido, é dessa forma. Sim. Hoje tu vai estar no ápice da glória, mas amanhã tu vai estar no calabouço. Sim. Por quê? Porque nós somos alvos desse mundo. E a gente precisa entender que se ficar tudo bem o tempo todo, a gente esfria. A gente acaba vivendo de uma forma que a gente se acomoda. E a gente não extrai o melhor de Deus. Sim. Porque o que extrai o melhor de Deus é vivermos no sacrifício. Até a nossa oração muda, sabia? Quando tá indo tudo bem, a nossa oração muda. A gente se acha poderoso bastante de começar a dar ordem. Senhor, vai lá. Senhor, pega lá, Senhor, envia a cura. Senhor, levanta, ressuscita. Mas quando a gente tá quebrado, a nossa oração muda. Fala, Senhor, não posso nada, mas tu pode fazer. Digo por experiência própria, sabe? Mas é verdade. Senhor, eu não sou nada, mas eu tô te pedindo, o Senhor pode fazer, por favor. Começa a ser pedido, né? Porque antes Começa era ordem. a lembrar- Ordem. Faz. Lembrar Depois... que a gente não é nada, entendeu? Nesse período bom pra isso. É porque a gente precisa estar sempre lembrando que a gente precisa diminuir Sim. para que ele cresça, né? E assim, o mais interessante do sacrifício é que Jesus, quanto mais ele se sacrificava por nós, né? E por Deus, pelo Pai, mais ele via a face do Senhor. Sim. E é assim na nossa vida. Quanto mais a gente se sacrifica, Deus se revela pra gente. E não tem como. Deus, ele se alegrou. Ele achou graça no sacrifício. E quando a gente está passando por sacrifício, que é Ele que nos coloca, pode ter certeza que tem uma glória preparada. Eu creio. Né, Mike? A Bíblia diz, né? Que a glória da segunda casa, Será maior que a da primeira. depois de tanto... Recebo até com o pé. E quem vai ver a história disso é debaixo de uma guerra, né? Porque tava tudo destruído, tava tudo acabado lá em Salomão, né? Isso. E roubaram tudo, acabaram com tudo e depois vem. Então, viver um cenário que você vive hoje e depois entender que tem uma glória de uma segunda casa é viver o sobrenatural de Deus. Sim. Entendeu? Você vê tipo, a vida toda destruída, toda só derrota, como você falou, é vergonhoso. Porque contar para os seus amigos que tá vivendo um momento de derrota é triste, é difícil, é complicado, ninguém quer viver. Sim. Mas depois entender que tem a glória da segunda casa é sobrenatural, porque assim, a gente não sabe o que Deus vai fazer. Deus falou, é viver algo difícil, né? Mas quando chegar esse período de desfrutar, você não vai conseguir lembrar do que você Sim. passou, entendeu? Se eu precisei passar por isso tudo para hoje estar vivendo isso, entendeu? Porque o que Deus tem preparado é sempre o melhor, né? Aquilo que não subiu no nosso coração Sim, sim. é o que o Senhor preparou. E eu sempre fui muito aberto a falar com a galera. Eu não tenho essa vaidade, tipo assim, só porque eu sou conhecido na internet, tenho um pouquinho de seguidores, não, tem certo tipo de coisa que eu não posso falar. Claro que a gente não vai falar tudo. A gente não é maluco. Sim. Mas eu não tenho aquela vaidade de me achar, vamos botar, especial o bastante de não mostrar a verdade. Tipo assim, de maquiar uma coisa que eu não tô sendo.
Sim. Entendeu? Se eu não tô bem, eu não tô bem, pô. Se eu não tô bem, eu não canto. A gente sabe que tem horas que a gente tem que exercer o ministério, e eu não digo não tô bem, eu não canto no sentido, tipo assim, eu não tô bem, eu não tô passando por luta, não vou cantar. Não. É porque tem horas que Deus quer usar a gente mesmo quebrado. Sim. Entendeu? É que mais usa, né? Mas teve uma hora que eu não tava mais orando. Não tava mais buscando. Eu tava questionando demais a Deus. Entendeu? Não tava agradando o Senhor. Não digo em relação ao pecado, não. Mas, tipo assim, não tava priorizando Deus com nada. Entendeu? Então, eu não me sentia bem em ministrar. Eu não me sentia bem em mostrar que, tipo assim, não, pra não pensarem que meu ministério acabou, eu vou ficar postando, eu vou ficar falando que eu tô bem. E a galera não tava entendendo porque eu tava assumindo. Na verdade, mostrar uma capa, né? Entendeu? Foi o período que Deus me convidou pra me ausentar. A galera toda falando, Rafael sumiu, o Rafael tá sem agenda, isso, aquilo. Não. Pelo contrário, eu recebia muitos convites. Foi o período que Deus pediu pra me ausentar e eu percebi, não, é tempo de eu pisar no freio. Foi o período que eu assinei com a Toda Network. E assim, você recuou, na verdade, né? Você não parou, você recuou. No período que eu assinei com a Toda Network, na semana, foi a semana que eu entendi, não, eu não tô saudável bastante pra mostrar isso que a galera quer, entendeu? Eu não tô no mesmo nível que meus vídeos mostram estar. É uma hipocrisia, vai acabar sendo uma hipocrisia, entendeu? Sim, Vou acabar vivendo uma falsidade. Exatamente. Não sei os outros, não me interessa os outros, tô falando de mim. Sim. Eu não me sentia bem, entendeu? Vivendo uma mentira daquela. Eu tô repetindo pra galera entender, tá? Não era pecado. Sim. Mas, tipo assim, eu não tava tão com uma vida espiritual ao nível de profetizar sobre a vida de alguém com aquela verdade que eu mostro no vídeo. Entendeu? Que a galera, quando vê a gente no vídeo, a galera chega, dá a cabeça pra gente orar, acredita no que a gente Sim. fala, entendeu? Mas eu sabia como é que eu tava com Deus. Eu falei, não, então eu vou pisar no freio. E foi o período, eu fiquei naquela guerra danada. Que a Toda enviava vídeo, eu ficava, não, eu preciso postar. Porque, querendo ou não, é o trabalho. Eu preciso postar, eu preciso cumprir. Mas em contrapartida, parecia que é igual aquela canção da Sara Beatriz. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Entendeu? E eu ficava me olhando, eu falei, não combina. Eu falei, Senhor, ainda que eu venha perder. O Senhor, eu não tenho dúvida de que foi o Senhor que abriu essa porta para mim lá na Toda. E eu falei, Deus, eu entrego na tua mão. Eu vou entregar para o Senhor esse período. Foi fácil? Não. Gente, eu era tão vaidoso com essa parada de internet, de estar o tempo todo na mídia, de querer estar em lugares que a galera estava. É bom, não vou mentir. Quem não quer ser conhecido? E assim, foi um período que você tava muito viralizado, né? Entendeu? Um vídeo simples que você colocava, viralizava. Eu fiz um vídeo na barbearia, cortando o cabelo, bateu quase 6 milhões. Então a galera recebia muitos convites. E eu recebendo convite até agora, entendeu? Então foi um período que eu entendi. Você para e pensa. Eu pude entender também a importância que uma amizade tem. Deus me apresentou essas pessoas, que eu digo que foi Esther, Wagner e missionária Marileide. Eu tenho que honrar eles. Que me ajudaram a pensar e repensar sobre isso. Eu tava tão cego, gente. Eu tava tão cego com... E deslumbrado com esse negócio de Instagram, de querer mídia, estar... Né? Que eu tava fazendo de tudo pra tá sendo visto. Entendeu? Em lugares que eu sabia que não era pra eu estar, mas eu tava porque eu queria estar sendo visto. É aquela frase que eu guardava pra mim, que não é visto, não é lembrado. Entendeu? Mas não é assim. Quem anda com Deus se torna inesquecível, gente. Sim, não adianta. Quem fala isso é Cláudio Duarte. Entendeu? Aí a galera até me enviou esse vídeo. Então eu pude entender. Me machucou muito. Não vou mentir pra você, que é muito bom você postar uma foto e bombar. A galera querer que você esteja com ela lá, entendeu? Sim. É muito bom, não vou mentir. Ainda mais a gente que trabalha com a parte de música, se torna um material, um trabalho. Então quem trabalha quer que seu trabalho seja reconhecido, ainda mais nessa área. Só que, assim, você falou disso, né? E tem uma frase, só pra não perder o gancho, que eu gosto muito de usar, que é aquele que Jesus percebe, perde a necessidade de ser notado. Sim. Né? Sim. E foi isso que aconteceu. Aí, conversando com esses meus amigos, eles falaram, cara, você precisa maneirar. E eu digo que eles suaram a camisa comigo. Porque eles conversavam comigo, não, vou melhorar. Entrava aqui e saía aqui. Aí depois estava eu de novo, fazendo aquela algazarra danada. E eles falando comigo, não, mano, tu precisa melhorar, cara. Tu não tá bem, mano. Precisa melhorar. Se entrega na mão de Deus. Se tiver que ser, vai ser. E eu ficava naquela, não, mas eu tenho que fazer minha parte. E esquecendo que pra Deus não tem jeitinho. Entendeu? Esquecendo que pra Deus não tem jeitinho. E minha mãe também. Minha mãe sempre foi uma mulher de Deus muito usada pra minha vida. Muito. Os outros dizem que
santo de casa não faz milagre. Não, mas de lá de casa eu tenho muita credibilidade sim. Eu tenho medo da minha mãe. Minha mãe também é poderosa. Minha mãe, quando começa a orar, vamos orar, eu já falo assim, vai me livrando da vergonha, vai me livrando da... Eu sou assim, minha mãe é terrível, mulher de oração mesmo. Sim. E elas foi me direcionando, ela falou, o que tiver que ser, vai ser. Vamos orar, Deus abre porta. E quando eu descansei em Deus, tu acredita? Quando eu descansei em Deus, não liguei mais pra esse de status de internet, embora seja bom, eu não vou abandonar a internet. Até porque é bom pro trabalho, né? É bom pro meu trabalho. Mas tô falando no nível que eu tava, naquele período, naquela fase que eu tava perdendo a linha, gente. Uhum. Entendeu? Tava me tornando carnal no Instagram, respondendo coisas que não era pra responder e perdendo o propósito. Meu propósito com a internet, o que é? Levar a mensagem de Cristo através do louvor, através de uma palavra. E o meu Instagram tava como um Instagram secular. Normal. Fazendo piadas que não cabiam pra eu, um homem de Deus, fazer essas piadas. Postando coisas pra... Até mesmo coisas no sentido estético, pra receber elogio, sensualizando, entendeu? E não combinava comigo, pô. Eu sou um homem de Deus, eu tenho uma palavra do céu na boca pra entregar. Minha missão aqui na Terra, qual é o meu ministério? Levantar vidas. Através do nome do Senhor Jesus, profetizar cura e ser curado. Eu acredito muito nisso. Eu tava perdendo foco. Eu tava querendo mídia, eu tava querendo ser visto, eu tava querendo oferta, eu tava querendo estar no meio da galera, eu queria estar em ascensão, entendeu? O bom é que você reconheceu isso. Eu reconheço, não tem problema nenhum com isso não, mano. Não tem problema nenhum com isso, essa vaidade de reconhecer, de falar dessas coisas. Não tem. Porque a mudança, ela só gera naquele que reconhece, né? Às vezes as pessoas vão enxergar, vai falar, mas você não quer ouvir, você não tá enxergando o que tá acontecendo com você. Mas o bom é que você pôde perceber, né? E pôde olhar e falar, não é isso que eu quero pra mim, calma aí, eu preciso melhorar. Eu preciso realmente entregar a minha melhor adoração, mas no espírito, não na carne. Sim. E eu aprendi muito isso lá em casa, com a minha mãe, com a minha irmã. Eu e minha irmã, a gente é, como é que eu posso dizer? A gente é unido, mas direto a gente discute, sabe? Coisa de irmão, coisa de ser humano, Gato, cachorro. A gente briga, tem hora que eu olho pra cara dela e falo, no nome de Jesus, sai da minha frente. Aí ela sai. Aquela guerra, eu falei, vai. Quando a minha irmã mora no andar de cima. Então eu fico botando pilha na minha mãe. Eu falei, vai lá ficar com a tua filha. Aí minha irmã, vocês param com isso, entendeu? Mas a minha irmã é uma mulher de Deus também de oração. Tem as guerras dela, tem as lutas dela, mas eu aprendo muito com a minha irmã. Eu posso falar que de mulher de Deus forte, igual minha mãe e minha irmã, tá pra nascer, gente. Elas são muito fortes. Minha irmã passou por isso, continua firme, continua buscando pela casa dela, lutando com unhas e dentes. Ela se recuperando, não podia andar, ela foi pra monte, foi buscar. E eu de perto, de casa, eu vejo, entendeu? Quanto que elas são importantes na minha vida. Abaixo de Deus, se não fosse minha mãe, minha irmã e os meus amigos, eu estaria perdido. E esse contrato com a Toda Music começou quando? E foi muito doido. E eu repito, falar pra vocês, foi no período que os meus amigos estavam me dando puxão de orelha. Eles até pensaram que foi jeitinho meu. Não, o que aconteceu? Eu descobri que eu tenho um tio em São Paulo. Uhum. Meu pai tinha um irmão... meu pai era da Paraíba. Desculpa perguntar, é o Alexandre Pires? Todo mundo faz a mesma coisa. Parece muito, né? Olha que coisa, tipo programa de TV. Meu pai veio da Paraíba com os irmãos dele, só que um desses irmãos dele... que era de outro casamento, foi pra outro canto, foi pra São Paulo. E tipo assim, meu pai tinha 5 anos de idade. Eu descobri há 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, que esse irmão tava vivo. E eu encontrei ele e fiz esse laço com ele. Se encontraram, foi aquela coisa linda, coisa de Luciano Huck. Aí, ele veio pra cá, a gente foi tendo esse contato dele vindo pra cá, visitar, até um dia que ele falou, tá fazendo o quê? Eu falei, tio, tô fazendo nada não. Ele, vamos lá pra casa. Isso foi na sexta-feira, e você volta domingo. Eu falei, tô fazendo nada, olhei assim, falei... Tá, vamos. Fui pra lá. Aí ele ficou ainda um pouco de dia aqui no Rio e nós fomos pra São Paulo no domingo. E eu falei, terça-feira eu volto pro Rio. Na terça-feira, eu fui pra um culto. E o amigo falou, vai ter uma gravação ali. Falei, vamos lá ver. Vou tá indo embora mesmo nessa madrugada? Fui ver. Quando eu chego nessa gravação, era a gravação da Todá. Aí eu ri. Eu falei, Senhor. Minha oportunidade. Mas eu sempre fui muito tímido, gente. Eu sou um cara, como eu posso espontâneo. dizer? Eu sou muito espontâneo, muito tranquilo, mas sou muito, muito tímido, muito difícil de dar um start na conversa. Aí, quem tava gravando, esqueci o nome, Kiara. Ela tava gravando o clipe dela. Aí, nisso, quando falaram que teria uma convidada, eu tava lá atrás.
pessoal todo lá na frente gravando, e eu tava lá atrás. Aí passou Natália Braga. Sabe que a Natália Braga eu conheço desde quando a gente era criança. Mãe dela fazia cabelo com a minha avó. Então, quando eu olhei, eu falei, a Natália Braga tá aqui. Ela passou por mim, ela tá fazendo o que aqui? Eu falei, nem eu sei o que eu tô fazendo aqui. Aí a gente conversando, tá, você vai embora quando? Eu falei, vou embora nessa terça-feira. Ela falou, fica aqui pra você gravar comigo na Todá. Aí eu, eu sem roupa nenhuma, tava igual um mendigo. Aí eu falei, é de Deus. Então fiquei. A gente gravou na Todá, eu tive o contato com o Giovanni, a gente já tinha se falado pela internet algumas vezes, mas nunca tinha visto pessoalmente. Aí a gente conversou e a gente fechou, através desse vídeo, esse contato com a Natália Braga. Aí nosso primeiro vídeo foi por causa dele. Você de casa, assista, ative o sininho, se inscreva no nosso canal. Isso aí. Deus e as suas formas de trabalhar, né? Uma coisa que você não tinha pretensão nenhuma, né? Não. Aconteceu. O dedo de Deus é E olha poderoso. que eu sempre fui um cara desenrolado. Tipo assim, eu sei que ali vai abrir uma porta pra mim, eu vou estar. Mas nesse dia foi tão espontâneo que Deus fez. E aí, Michael? É isso aí. A gente já falou de tanta coisa, altos né? e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Mas teve alguma experiência com Deus? Algo que você viveu assim? Não tô falando nesse período, mas no seu ministério. De lá até aqui, teve alguma experiência que te marcou? No meu ministério, cara, Deus sempre usa essa parte da saúde. Teve com a minha mãe teve um aneurisma e a gente estava em casa. O aneurisma da minha mãe estourou, rompeu o aneurisma da minha mãe, corremos com ela para o hospital, até então ninguém sabia o que era. Foi um vaso da cabeça da minha mãe que se rompeu e fica saindo sangue. E minha mãe ficou 9 dias sem operar. Então o sangue foi descendo pros olhos, já como um digitor, vai desligando cada coisa. Ela ficou cega, ficou sem falar, ficou sem andar. E cada dia que a gente ia pro hospital, o médico falava uma coisa, tua mãe já não tá andando mais. Tua mãe já não movimenta mais os braços. E ele falou, tenta lá falar com a tua mãe, que tua mãe tá nervosa, porque tua mãe já não enxerga. Aí quando eu cheguei no hospital, eu olhei pra minha mãe tava com os olhos batendo, nervosa, falando com a minha mãe aqui. Minha mãe olhando pro leste, eu falando com a minha mãe no norte. E eu entrei naquele desespero. Porque também não combinava com a minha mãe. Minha mãe é muito doidona, vocês sabem como é que eu posto minha mãe direto no Instagram. E o médico falou, olha, você vai ter que adaptar a sua casa, porque se sua mãe sair daqui viva, a chance dela é pouquíssima. Mas se ela sair daqui viva, é certo ela sair como um vegetal. Porque minha mãe já não falava, já estava cega, já não andava. E eu falo que foi o maior milagre que eu pude presenciar e ouvir foi na minha casa. Porque minha mãe estava nesse processo e foi assim que saiu aquela música da Kemi, ele fica tranquilo. Minha mãe, o médico conversou comigo, olha, tua mãe tá com isso, tá assim, tá assado, e a gente vai ter que operar a tua mãe. Só que a cirurgia da tua mãe é 6 vezes mais arriscada. Então, se você tiver alguma criança aí, você ora. O que eu fui? Fui no centro da cidade, no Hospital do Cérebro. Eu desci no hospital no horário do almoço, falei, preciso caçar uma igreja. O que eu vi na minha frente? Uma igreja católica. Pensa num crente pentecostal numa igreja católica. Senhor, eu acredito! Batendo lá no banco, lá, os irmãos olhando pra minha cara e tal. Mas eu tava com fé. Eu clamei. Voltei pro hospital, subiram com a minha mãe pra mesa de cirurgia. Gente, eu falo que Deus é muito poderoso. Deus é muito poderoso, muito poderoso. Minha mãe subiu naquele hospital, naquela maca pra operar, sem falar, sem enxergar, sem andar. Horas depois, minha mãe desce. Os médicos e um grupo de médicos junto com a minha mãe descendo assim. E minha mãe desceu cantando, está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também... Ao ponto dos médicos só chorarem em volta da casa, do quarto da minha mãe. O diretor do Hospital do Cérebro foi lá conhecer minha mãe e apelidar minha mãe de Anja. Porque pelo estado que minha mãe tava e minha mãe descer cantando, era impossível. Sim. Ao olhar do homem, era impossível, entendeu? Minha mãe já tava naquele estado vegetativo. Não tinha mais jeito. Minha mãe ia operar pra quê? Pra manter viva, mas já não ia andar mais, não ia falar mais, nem enxergar. O que tinha que fazer? Então minha mãe desceu cantando e tal, e foi aquele chororô terrível no hospital, e o senhor já foi operando um milagre ali. Aí no dia seguinte minha mãe falou pro doutor, tô te enxergando, doutor, tá me enxergando, Anja, como é que tá me enxergando? Minha mãe, você tá com a camisa rosa. Aí ele se assustou. E minha mãe, no outro dia, tipo assim, a melhor dela foi uma atrás da outra. Ela já foi andando. Foi religando os disjuntores. Né? Deus foi religando. Morte, sai pra lá, capeta. Morte aqui não. Deus foi... A única sequela que minha mãe tem é a cicatriz na cabeça. E Deus é tão bom, E Deus é tão bom que eu tava sempre atualizando a galera nas redes sociais do estado da minha mãe.
E eu fui cantar numa igreja. Falei, mãe, vamos comigo. Assim que ela começou a melhorar. Quando a gente chega na igreja, na igreja no centro da cidade, pra eu cantar, ministrar, quem era o líder jovem? O médico que operou a cabeça da minha mãe. Nossa. E ficou Meu aquela Deus. coisa tão incrível, tão poderosa, que eu falei, mãe, não preciso nem falar nada, mãe. Ele falou, testemunhou sobre a vida da minha mãe, e a gente foi vivendo um milagre de lá até aqui. E assim, a história, né? A história da sua família, né? Não vou nem falar só a sua história, né? É uma história onde muita gente que hoje se encontra com vários tipos de problemas e pensa em desistir, né? É uma história onde quem está ouvindo, você que está pensando em desistir, que tem problemas, eu penso também nos meus problemas, são pesados, são fortes. Será que é maior do que o testemunho do Rafael com a família dele? Não estou comparando problemas, mas eu estou querendo dizer que Deus, Ele atua em todos os cenários. Amém. Então, se você está com problema, se você está precisando de um socorro de Deus, entenda que você precisa buscar, dobrar o seu joelho, orar, e Deus ele vai intervir. Seja lá qual for o problema, Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Ele tem poder. Toda vez que eu ministro, eu falo, Deus não se limita ao ambiente. Deus, se tiver que fazer... Porque tem pessoas que têm vergonha de orar. Tem vergonha de mostrar que entrou num momento espiritual. Sim. Porque ou tá no trabalho, ou tá na frente de amigos. Não, mas Deus não se limita a isso, gente. Deus não se limita a ambiente. Se Deus tiver que fazer um mover aqui agora, no meio dessa sala, Ele vai fazer porque Ele tem poder para fazer. Eu sempre falo isso. Se Deus tiver que fazer um milagre, operar e se manifestar aí na tua casa, você que tá ouvindo a gente... Não resista à presença de Deus. Não limite a presença de Deus. Não pense que Deus não pode fazer por conta de quem está perto de você ou do ambiente que você estiver. Ele, se tiver que te curar aí na tua casa, Ele vai fazer. Se tiver que visitar a sua vida agora aí na sua casa, na sua sala ou no hospital, eu não sei de onde você está nos ouvindo, mas o Senhor tem poder para entrar em áreas que a mão humana nunca pode chegar. Ele tem poder para trazer cura, para trazer libertação, para te tirar desse quarto. Talvez você que está me ouvindo agora não está nem me ouvindo por conta própria, mas está me ouvindo de forma terceirizada. Talvez alguém na tua casa que está escutando e você dentro deste quarto está me ouvindo. Entenda, Deus tem poder para te livrar desse quarto, te livrar dessa depressão, arrancar essa ansiedade que não tem poder para te matar. Maior que a ansiedade é o Deus que você serve, é o Deus que você clama. Maior que a depressão é o Deus que estamos adorando e falando dele nessa tarde. Então acredita, gente, que Deus tem poder para fazer. O mesmo Deus que operou o milagre na minha casa, na minha família, tem poder para te visitar onde você estiver. Só confiar e depositar tua fé toda. É sobre isso, é sobre fé. Fé e resistência, né? Porque não é a fé, não é a quantidade da fé, mas é a resistência que você tem através da fé. Sim. E a mesma fé que resiste é a mesma fé que opera os milagres. Né? Então, assim, que as pessoas possam entender isso, que Deus pode todas as coisas e que Deus ele não faz só milagre na casa do Rafael, como Ele faz diariamente em nossas vidas, e Ele também quer fazer na sua. Sim, Você só precisa crer. É isso aí. Michael? É isso mesmo. Crer, ser fiel. Já no finalzinho, né? O Senhor vai operar milagre, não é não? É isso aí. Eu gostaria agora de te perguntar sobre se tem algum lançamento, alguma canção que você esteja preparando para lançar. Tem. Canção Vou Prosseguir. O estilo dela é bem tranquilo, bem acústico. É engraçado que o tema dela é Vou prosseguir diante do cenário. Entendeu? Que O você... Senhor vai ligando tudo. E olha, se você olhar todas as composições que eu tenho, eu anoto tudo direitinho. O dia que foi feito e tal. Nem imaginava que poderia acontecer o que tá acontecendo. É engraçado que começou com Não Desista. Depois veio Vasos. E agora... Não, são duas canções que a gente está trabalhando. Que, se Deus quiser, uma para esse ano e a outra para o início do ano que vem. Uma é Vou Prosseguir e outra é Providência. Meu Outra canção é Deus. Providência. E tem algum trechinho dela? Tem, Vou Prosseguir. Fala sobre esse momento de dor que eu passei, né? Minha casa, eu digo que minha casa ficou doente. Então a gente precisava dessa intervenção do céu e foi bem fácil. Você já grava. Pra quando sair você já fazer teu vídeo. A cura que eu preciso está em ti. O socorro que eu preciso vem de ti. Ainda que o vento sopre ao contrário, chorando e caminhando eu vou prosseguir. Coisa linda, coisa linda. E a providência. A providência que o Senhor, nesse período todo, Senhor, se você for fiel, eu faço contigo.
E essa canção Providência é uma das que mais me marca. E cantar pra você ouvir, você já envia pra alguém. Mas se você for fiel, serei a tua providência no meio da dor. Serei o escudo e a tua espada contra o opressor. Pode o inimigo planejar a tua queda. Entro na frente sem lutar, venço tua guerra. A sua vida está cercada pelas minhas mãos. Confundo o homem e te faço um grande campeão. E todo mundo saberás que sou um Deus que faz promessas e que cumpre o que prometeu. Nossa, glória. Forte, hein? É forte. Letra forte. Muito Essa música vai forte emplacar. É isso aí. Esquece. Esqueça Poderosa. tudo. Eu creio que já estamos chegando, né? Infelizmente, a conversa tá boa, né? Ah, que pena! Chegando próximo ao É fim. sempre assim. Quando tá Mas, começando a ficar bom, né, mas quando- chega ao final. Falar de Jesus é muito bom, né? Falar dos milagres de Deus, É. então é melhor ainda, né? A gente tem falado de sacrifícios, de lutas, de dores, mas não tem como ele também, no meio das dores, não realizar os seus Sim, milagres, sim, né? sim. É o mesmo Deus que abate, é o mesmo Deus que exalta, né, meu irmão? E aí, Michael, o que você quer falar um pouco aí pro nosso menino de ouro que passa por dores, lutas, mas Agora- é exaltado? É só, na verdade, tipo, encorajar, né? Sim. Porque passou esse processo todo e viveu um luto em silêncio. Porque ele se guardou, ele quis, vamos dizer, se esconder. Sim. Se esconder para não mostrar para as pessoas, para que as pessoas não pudessem chorar o seu choro ou chorar as suas lágrimas, mas entender que dentro desse processo que você viveu, ou que você ainda está vivendo, existe a mão de Deus. Sim. E a mão de Deus, ela é capaz de curar, de restaurar, de levantar. Não vai trazer de volta, mas é consolo. Sim. O Espírito Santo é consolo. Então, é que diante dessa situação que você viveu, o cenário que o Senhor tem preparado vai cicatrizar tudo. Porque assim, a gente não vai trazer de volta as perdas, não vai eliminar a dor, que é do sentimento de perda, mas o Senhor vai fazer você viver diante desse cenário, né? Sim. Porque a gente precisa viver. Então, a minha palavra para você é que Deus está no controle. Eu creio. E o controle de Deus é algo que nos dá encorajamento. Por isso você não parou, por isso você não desistiu. Tá dentro do cenário, mas tá fazendo, tá vivendo. Então é isso que eu tenho para falar. Amém. É isso aí. Meu irmão, eu finalizo a nossa conversa dizendo que é uma frase muito, muito popular que diz que só vive o propósito quem suporta o processo, né? E você soube suportar o processo. E eu creio que, assim, desde quando você entrou no estúdio, você entrou com uma alegria ímpar. E isso daí, a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então eu carrego isso comigo, porque em meio à solidão, em meio ao nosso mais, assim, mais pessoal, né? Mais secreto, a gente vai ter a companhia dele e a gente vai poder se alegrar, a gente vai poder sentir a presença dele, a gente vai saber que a gente não está só, né? E então, assim, em meio aos vales, em meio aos desertos, ele estará conosco. É isso aí. Esse é o privilégio de quem tem Jesus. A gente sente o luto, sofre, mas não é aquela dor de quem não tem. Aquela dor de, tipo assim, quer se matar, quer tirar a própria vida, perde o chão. Não. Quem tem Jesus sente até a dor, sente o luto, mas a gente sabe que o Senhor tem poder para preencher todo o vazio. Sim. Entendeu? A gente vai com a saudade, que é inevitável, né? A gente tem um luto, mas a gente tem um amparo, né? Sim. Então, assim, eu gostaria de finalizar dizendo que foi um prazer vivenciar um pouco da sua experiência, Amém. né? As suas lutas, que eu creio que não só nos fortaleceu em ouvir também, que a gente precisa ouvir. Às vezes Deus, ele usa os vasos dele para contar um pouco da tua história, e a tua cicatriz, ela vai atuar também Sim. nas nossas dores, nas nossas lutas, como um analgésico, como Deus respondendo. Tá vendo aí? Não é só você que passa por vales, não é só você que sofre.
tem pessoas que não sofrem, às vezes, a mesma dor, né? Não passa pela mesma luta, mas está passando a luta dela. E eu vou amparar, eu amparo, eu guardo, eu dou sustento, né? Então, assim, foi muito prazeroso. E eu gostaria de dizer mais uma vez para vocês, antes de encerrar, que suporte mais um pouco, aguente firme. Deus não perde o controle de nada. E Ele está no controle da sua vida. Rafael, aquela canção, né? Liberta-me de mim, pra gente finalizar com ela. Vamos lá. Deixa eu dar um até logo aqui. Até logo, que vocês possam ficar ligadinhos no Pode Louvar Podcast. Segue a nossa página no Instagram, segue o nosso canal no YouTube, se inscreve lá. E é isso. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Vamos lá. Liberta-me de mim. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aê. É isso. Viva na presença e serás transformado. Que Deus te libertará do pecado. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Mais um Pode Louvar. Pode louvar.